esforçar para te garantir seguridade social, e aí a importância do INSS aqui no cenário nosso, Brasil. INSS não existiu sempre, não. Teve uma época sem INSS. E se você compara com hoje, meu Deus do céu. Então, faz uma diferença gigantesca, garante muito direito. Não é o ideal, é claro, tem muitas falhas, muitos pontos para melhorar, mas entrega a seguridade social. Entrega, não tem jeito. E aí o Estado, enquanto nação, país, tem que se esforçar para te entregar a sua segurança social. E ele pode também pedir ajuda, cooperação para outros países. É o que a gente chama de cooperação internacional. Então, se tem um país ali que tem uma economia mais fraca, menor, ele pode pedir essa ajuda para os países maiores para garantir essa seguridade social. Tá? Então, acontece isso? Acontece. Países em desenvolvimento buscam essa cooperação internacional. Buscam esses recursos aqui na qualidade de dinheiro, para conseguir garantir a seguridade social para as pessoas. Tranquilo? Vão identificar a segurança social e segurança individual? Prova, faz a troca. Coloca lá no artigo 3º, se não me engano, segurança social, pega aqui do artigo 22 e coloca individual. E aí os dois ficam errados. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, cuidado com isso aí. Só muda uma palavrinha lá, muda totalmente o sentido. Seguindo, artigo 23. Direitos trabalhistas. Direito do trabalho também é direitos humanos? É, ué. Todo dia a gente acorda, trabalha, depois chega em casa e vai dormir, a vida nossa é só trabalhar, como é que não vai colocar trabalho como direito humano? Tá achando mais fácil? Então, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego e condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Então, eu tenho o direito de trabalhar e trabalhar com o que eu quiser. Escolher aquilo com que eu quero trabalhar. Ah, eu quero ser carpinteiro. Ótimo. Ah, eu quero ser médico. Ótimo. Eu quero ser advogado. Vai sofrer, mas ótimo. Então, livre escolha de emprego, de trabalho. E todo trabalho tem que me oferecer condições justas e favoráveis, assim como me assegurar quando eu estiver desempregado. Aí entra aqui na Seguridade Social, né? Que nós acabamos de falar. O seguro-desemprego é uma ação do INSS, Seguridade Social, para desamparar quem está sem trabalho, pelo menos por um momento. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, lá, tem aqui os professores, tem eu, tem João Flávio, tem Anne, todo mundo faz a mesma coisa aqui, não é? Vocês podem até pensar, um é melhor que o outro, João Flávio é melhor que Isabela. Opinião sua, né? Liberdade de pensamento. Mas pode um receber um valor e outro receber outro? Pela declaração, não. Igual trabalho, igual remuneração. Acontece na prática de receber diferente? Demais da conta, né? Tem muita diferenciação ainda de mulher para homem em muitos lugares. Então, acontece na prática. Mas é algo que não deve acontecer por conta ou em observância dos direitos humanos. Quem trabalha na mesma coisa, recebe o mesmo salário. CLT nossa também fala isso, né? A Lei de Consolidação de Leis de Trabalho. 3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Remuneração justa e satisfatória. Qual que é uma remuneração justa e satisfatória? Subjetivo, né, gente? Tem gente que vive bem com 2.000. Tem gente que se não ganhar 10.000, ixi, meu Deus, doida. Então, essa remuneração justa e satisfatória é algo subjetivo. E aí, o que as questões gostam de fazer? Todo ser humano que trabalha tem direito a salário mínimo de não sei quantos R$1.000. Tá escrito aqui salário mínimo? Tá marcando aqui valor? Tá, né? Então, a alternativa que trouxe aí está o quê? Errado. Então, aqui fala de remuneração justa e satisfatória. Não fala quanto é. Deixa no ar, deixa subjetivo. No caso nosso, Brasil, o que o governo fez? Fixou um mínimo ali, um salário mínimo.
para, segundo o governo, te assegurar essa dignidade. Então, para o governo brasileiro, R$ 1.518 reais te faz viver de maneira digna. Se faz ou não, aí, né, vai depender. Mas, para questões, não traz aqui número, não traz aqui salário mínimo escrito, tá? 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos. Aí que você perguntou dos sindicatos, ó. E neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, pode ter sindicato? Pode. Eu posso me filiar? Posso integrar os sindicatos? Pode. A sua livre escolha, tá? Então, os sindicatos estão previstos aqui na declaração. Muitas vezes cai isso aqui na prova e a pessoa fala, ai, declaração fala de sindicato? Nada a ver, sindicato é coisa de Brasil. É não, viu? Tem sindicato no mundo inteiro. Então, a questão do direito ao sindicato está aqui prevista na Declaração Universal. Tranquila com os direitos trabalhistas? Vocês estão entendendo tudo, né? Tá todo mundo quieto. Ainda falando sobre os direitos trabalhistas, o 24 dá tipo uma continuidade aí. Fala que todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive limitação razoável das horas de trabalho, além de férias remuneradas periódicas. Esse ser humano aqui que tem essas férias, gente, é o ser humano que está trabalhando, né? Então, é uma continuação dos direitos do trabalho do artigo anterior. Então, você está trabalhando, você tem direito de descansar também. Não é só trabalhar, não. E aí, quantas horas eu posso trabalhar? 44. Aqui no Brasil. Declaração não está marcando quantidade de horas de trabalho, não. Declaração só fala que tem que ter uma limitação razoável de horas de trabalho. Mas não fala se é 6 horas por dia, se é 8 horas por dia, se é 12, se é 24. Não fala. Tá? Tem plantões que duram o dia inteiro, 24 horas? Tem. Inclusive, vocês estão querendo entrar nele, né? O governo de Minas tem no sistema prisional os plantões de 24 horas. Então, trabalha 24 horas? Trabalha 24 horas, mas depois folga 72. Então, você trabalha um número maior de horas para folgar, para ter o seu repouso após. E aí é por isso que aqui não fala em quantidade de horas, porque cada situação é uma. Nós temos as nossas leis trabalhistas que vão falar sobre essa quantidade de horas, tá? Vem questão falando quantidade de horas, questão de direitos humanos vai estar o quê? Errado. Férias remuneradas periódicas. Fala aqui se é 1 por ano, se é 2 por ano, não fala. Só fala que é periódico, que tem que acontecer de período em período, mas não delimita o período. Então, tudo que delimita demais, se for questão da Declaração Universal, vai estar errado. Aqui traz coisas mais amplas, deixando para as leis de cada país trazer os específicos. Tranquilo? Então, vamos seguir. 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis ao direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda de meio de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Dá uma vinculada aqui à parte da Seguridade Social, não dá? Na minha humilde opinião, esse artigo 25 devia estar lá, na sequência lá do 22. Isso aqui devia ser o 23. Porque traz sobre essa questão da seguridade. Olha lá, fala de desemprego, de viuvez, olha lá, a pensão por morte. Não entra aqui? No auxílio por viuvez? A aposentadoria não entra aqui no auxílio para velhice? O seguro-desemprego não entra aqui? Então, tá falando aqui de quê? De Seguridade Social. E aí, como que isso aqui é cobrado no IPROM? Cai também, viu? Esse artigo IPROM. Eles colocam alguma coisa a mais. Coloca tipo assim, o ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar para si e sua família saúde, bem-estar. Inclusive, alimentação, vestuário, curso superior, alimentação, vestuário, salário mínimo. Colocar alguma coisa aqui no meio que não está escrito. Tá? Então, Isabela, eu preciso decorar tudo que está aí. Se você conseguir decorar, parabéns. Se não, faz um paralelo, né? Aqui tem o mínimo.
Você precisa comer para viver. Você precisa vestir, porque senão você sai pelado aí na rua e vai dar certo. Você precisa ter um teto sobre sua cabeça. Você precisa de serviços, cuidados médicos quando você está doente, senão você morre. Você precisa da seguridade social aqui para sobreviver. Então, aqui está o mínimo. Ensino superior, se você não fizer, você morre? Não. Tá? Salário mínimo, se eu não ganhar o mínimo, mas ganhar ali R$1.000, eu ainda consigo viver com R$1.000? Ruim, mas consegue. Então, eles colocam alguma coisa aqui que ultrapassa esse mínimo, que não está dentro desse viés do mínimo necessário, tá? Então, atenção aqui para fins de prova. É um artigo grande que eles colocam igualzinho na prova, colocando uma palavrinha a mais. Maldade de banca. Mas eles fazem. Então, atenção com isso aqui. Segundo, a maternidade e a infância têm direitos a cuidados e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Então, traz uma atenção, um cuidado especial para a mulher gestante, na questão da maternidade, e para a criança depois que nasce, infância. Então, a atenção especial ao grupo vulnerável de criança, né? Tanto quando está sendo gerada, como logo após que nasce, na fase ali de infância. Por que que criança precisa de cuidado especial, gente? Porque ela, por si só, ela não consegue se cuidar, não, hein? Uma criança sozinha, ela não consegue nem se vestir. Sabe nem vestir, calça lá o sapato, coloca um pé num lado, outro pé no outro, não é? Então, criança sozinha não vai viver. Morre. Deixa uma criança sozinha pra você ver, morre. Então, trazer esse cuidado especial. O Estado tem que cuidar dessa criança. Por isso que existe abrigo, conselho tutelar, vara de infância, porque tem que ter esse cuidado especial. E a questão aqui de proteção para a criança nascida dentro e fora do matrimônio, por conta de cultura, né? No Brasil, a gente já deu uma superada, mas existia um tempo mais antigo, e em outros países ainda existe. Tem lá o filho bastardo, né? Que é o nascido fora do casamento. Aí os filhos do casamento herdam, por exemplo, lá a casa, os bens. O fora do casamento não herda. Então já deixa claro aqui que seja nascido dentro ou fora do casamento, do matrimônio, tem as mesmas proteções, os mesmos direitos. Tranquilo? Vamos seguindo? Terminar aqui antes do intervalo, para a gente, depois do intervalo, fazer as questões. 26. O maior artigo da declaração. Grande. Tamanho desse artigo. O que ele fala? Que todo ser humano tem direito à instrução. Que instrução é essa, gente? Podem substituir a palavra instrução aí por educação. É instrução no sentido de educação, de ensino, tá? Então, todo ser humano tem direito à educação, tem direito a aprender, a ser instruído. E aí ele vem falando que a instrução ela será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será ainda, além de gratuita, né, obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível. E a instrução superior, baseada no mérito. Resumindo, eu acho que eu coloquei aqui. Gratuito. Quem é gratuito? Pelo menos, no mínimo, os graus elementares e fundamentais. Trazendo para uma realidade do Brasil. Como se fosse ali o prézinho e o ensino fundamental, lá até a 5ª série. Pelo menos isso aí tem que ser gratuito. O governo, o Estado tem que ofertar essa educação primária ali, de maneira gratuita. Obrigatória, a elementar. O básico ali, a alfabetização, quando os meninos estão aprendendo a ler, escrever o nome, aquilo ali, além de ser gratuito, é também obrigatório. Brasil é assim, né? Tem um filho aí pra você ver com mais de 4 anos de idade e não matricula ele na escola e deixa ele ser frequente, não. O conselho tutelar bate lá na sua porta. Então, o pai tem a obrigatoriedade de manter o filho matriculado e frequente na escola, nesse grau aqui elementar. Então, obrigatório, elementar. Gratuito, pelo menos o elementar e o fundamental. Cai isso aqui na prova, Isabela? Cai, viu? Cai, porque você faz confusão nisso aqui. Então, presta atenção, faz o paralelo aí na cabeça. Acessível, o técnico profissional, o ensino técnico, os cursos técnicos.
E baseado no mérito, o ensino superior. O que é baseado no mérito, gente? É sair lá e fazer o vestibular. Aí passa quem tem a nota melhor. Baseou no mérito. Quem estudou mais, quem fez a melhor prova, entrou na faculdade. Tá? Técnico profissional, os cursos técnicos. Ele tem que ser acessível. É acessível? É, não é? Olha o tanto de programa de curso técnico que nós temos. Como é que é? Trilhas do Futuro. Minha época tinha um chamado Pronatec, não sei se tem ainda até hoje. Então, tem vários para a pessoa conseguir fazer um curso técnico, caso ela queira, tornando-o acessível. Então, só vocês lembrarem da realidade. Obrigatório. Lá, alfabetização. Elementar. Gratuito. O elementar e o fundamental. Acessível. O técnico e baseado no mérito superior. Seguindo. Olha lá, a avó já começou a falar. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do humano e das suas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais e religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Aqui só fez um textinho bonitinho falando que a educação é importante. Costuma cair isso aqui em prova, não. Cai em prova quando cobre esse artigo, é esse aqui e esse aqui. Aqui é um textinho bonitinho, motivacional, falando que a educação é importante para ter respeito, para ter amizade, tolerância, enfim. Não é muito objeto de prova isso aqui, não. Aqui é. O terceiro aqui é, ó, presta atenção. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero da instrução que será ministrada a seus filhos. O que é isso? Você é pai de uma criança, está lá no estudo elementar, lá na alfabetização. Você tem prioridade para escolher a forma, o gênero de educação, de instrução do seu filho. O que é isso? Eu escolher se meu filho vai estudar numa escola pública, particular, numa escola pequena, numa escola grande, numa escola que usa o método montessoriano, numa escola que tem ensino religioso. É eu, enquanto pai, ter prioridade no gênero de instrução do meu filho. Não é você, enquanto pai, escolher se o seu filho vai estudar ou não. Isso não. Lembra lá da obrigatoriedade, pelo menos no grau elementar. Então, meu filho vai estudar, não. Eu sou pai, posso escolher. Eu não quero que ele estuda. Escola só dá o que não presta. Já ouvi essas falas. Pode? Não. Você pode, enquanto pai, escolher o gênero. Aonde seu filho vai estudar, de que forma, que linha de ensino que seu filho vai ter. A gente tem isso, chama... esqueci. Agora é um termo em inglês, que traduzido significa ensino em casa, home não sei o que lá. No Brasil, não é regulamentado. Por quê? Porque nós temos no Brasil a Lei Diretriz e Base da Educação, a LDB, que regulamenta a questão de histórico escolar, de que tem prova, que tem... Essa forma como a gente estuda, ela está prevista numa lei. Que a gente tem que ter prova, que tem que ter ponto, que tem que ter frequência. Quando você faz isso em casa, você não vai conseguir seguir essas regras. Então, no Brasil, o ensino em casa não é regulamentado, mas também não é proibido. Aí fica essa lacuna. Tem muita gente que busca na justiça e a gente não consegue. O que eu vi esses dias numa reportagem? A criança sofria muito bullying na escola. E aí não queria de toda forma ir, não sei o que e tal. O que a família fez? Conseguiu na justiça uma decisão favorável para que a menina estudasse em casa e a mãe ensinava. E aí a criança ia de tempos em tempos na Secretaria de Educação lá da cidade fazer as provas. Então ela conseguia cumprir esse critério de prova, de nota, estudando em casa. Então conseguiu achar um meio termo aí para a situação. Aí tem que buscar na justiça, porque não é regulamentado assim automático. Mas existem países que sim, que tem a educação em casa, tem muitos países que acontece. Tá? Aqui no Brasil
Não, mas eu acredito que vai ter, porque está popularizando. Esse negócio aí com a pandemia, né, popularizou bastante e a tendência é que popularize ainda mais. Tranquilo? Então, como que pode cobrar isso aí na prova, suas? Os pais podem escolher se os filhos estudam ou não. Os pais têm prioridade para decidir sobre o direito de instrução dos filhos. Não, gente, não é decidir se vai estudar ou não. Estudar vai. É escolher ou decidir como vai ser esse estudo. É um gênero da educação, da instrução. Tranquilo? Olha só, olha lá. Depois do intervalo nós vamos ver essa tranquilidade toda aí. 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir das artes e de participar do progresso científico e seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística, qual seja o autor. Direito de fruição e acesso. Então, aqui nós estamos falando dos direitos culturais, históricos, que são direitos humanos também. Pode não parecer tão relevante para a gente, né? Num país onde a gente tem tanto problema social, tem tanto problema de educação, de saúde, de alimentação. A gente falar de direito de cultura parece banal, mas não é. O direito de cultura, ele é um direito humano, tá? Então, essa questão de preservar patrimônio histórico, preservar as questões sociais ali, regionais, é proteção advinda dos direitos humanos, está aqui prevista na declaração. Cai isso em prova? Nunca vi cair em prova policial, não. Se eu vi alguma questão disso, me passou despercebido. Mas não é comum, não. Em prova de área nenhuma, de carreira policial muito menos. Tá? Mas viram lá falando sobre questão de vida cultural, lembra que é direitos humanos. Cultura, direitos humanos, tá ali, ó, de mãozinha dada. Tranquilo? Vou seguir, que esse aqui não é tão relevante. 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Olha lá. A gente tem muita lei, e mais dá conta, né? Concurseiro que o diga. Na hora que vai fazer um concurso, um monte de lei para estudar. Só que não adianta nada a gente escrever um monte de direito e não colocar nenhum em prática. Aí vem lá, que tem direito à educação, à saúde, à previdência, a seguro, desemprego, não sei o quê. Aí coloca tudo isso, mas não cria, por exemplo, um órgão de seguridade social, como a gente tem o INSS. E aí, iam conseguir me pagar um seguro-desemprego se não tivesse um órgão que administrasse isso? Não ia. Então, o que o artigo 28 fala? Que nós temos que ter uma ordem social, uma sociedade e uma ordem internacional, quando a gente fala de mundo, que garanta que os direitos e as liberdades que são estabelecidos, que são escritos na declaração, sejam plenamente realizados. Lá no país, nós estamos falando de um monte de direito aqui e é obrigação sua colocar na prática. Nós estamos falando aqui que todo mundo tem direito a seguro-desemprego, auxílio viuvez e velhice. Você cria aí um órgão que garanta esse direito para as pessoas. Nós estamos falando aqui que todo mundo tem direito à segurança individual. Você cria aí um mecanismo, coloca a polícia na rua, cria polícia militar, civil, federal, penal, guarda municipal. Cria jeito aí para garantir segurança para as pessoas. Então, é a efetivação, é executar esses direitos na prática. Tá? Então, quando fala de direitos e liberdades plenamente realizados, é você ver que você está tendo aqueles direitos mesmo. E a obrigação de quem fazer isso? O Estado. Tá? Não é a Isabela que tem que fazer para João. É o Estado, Brasil, Estado de Minas, município de Montes Claros, que tem que garantir para os cidadãos. Tranquilo? Cai isso aqui na prova, viu? Cuidado. Eles mudam uma palavra em outra aí, troca essa ordem social por alguma outra coisa. Gosto de cobrar isso aqui em prova. Não entendi. Misturar termos da Constituição aqui. Acontece. A avó já foi com Deus. Tranquilo? Gente, artigo 29, o próximo artigo, não sei o que a PM tá tendo com esse artigo aqui, que tá caindo em toda a prova. Vocês vão ver, tem umas 2 ou 3 questões que caem esse artigo aqui.
cismou com esse artigo agora. Então, o que é que fala o artigo 29? Até aqui, até no 28, veio falando de direito. Não foi? Aqui no 29, a gente vê um dever. Então, fala que todo ser humano tem deveres, no plural, com a comunidade, no qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, o artigo 29 traz o dever do ser humano de viver em coletividade, de viver em comunidade, de ser uma pessoa que sabe viver em grupo, colocar na responsabilidade na gente, não olhar só para o nosso umbigo, mas olhar no coletivo. Então, traz esse dever de conviver bem, de viver bem em sociedade. Eles vêm aqui e mudam essa palavra. Eu vi uma questão aí, mudando aqui, possível por provável. Aí, olha lá, todo ser humano tem sua comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é provável. E a alternativa estava errada. Sacanagem, né? Você nem entende muito essa palavra possível aí troca por provável, parece que nem muda nada, mas a alternativa ficou errada porque mudou essa palavra. A questão da PM, se não me engano. Então, cuidado com todos os termos. Quando a gente fala que cobra letra de lei, não é brincadeira não, cobra palavrinha por palavrinha mesmo. Então, o dever do ser humano é para com o coletivo, de viver bem, de desenvolver a sua personalidade na comunidade que ele vive. Aí vem o 2 aqui, ó, que é o que mais cai em prova. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano está sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Essa questão tem tudo aqui para estar errada. Quem é conselheiro já fez muita prova aí, quando a gente vê a palavra apenas, a gente já fala, isso tem que estar errado. No direito, apenas, o direito é amplo. Exclusivamente, se eu estou fazendo uma prova sem saber a lei, direito, e eu vejo a palavra exclusivamente, eu já já põe um X na alternativa. Porque é muito difícil ser algo exclusivamente, igual obrigatório. São palavras que limitam demais, e a gente sabe que o direito ele não é limitado, ele é abrangente. Então aqui tem tudo para estar errado, mas tá certo. E é por isso que está caindo muito em prova. A PM cismou com esse artigo aqui, ó, que está cobrando demais. Então, o que quer dizer isso aqui, gente? Quer dizer que todos nós, enquanto seres humanos, nós somos portadores de direitos e liberdades. A declaração falou isso um bocado de vez aí, né? Só que a gente tem esses direitos e liberdades limitados. Mas quem é que pode limitar os meus direitos? Apenas tá? Então, eu tenho o direito, por exemplo, de ouvir um som alto? Tem, não tem? Gosto de ouvir uma música lá horrorosa. Que você não entende nada que tá falando, só um bate-pum lá. Posso ouvir? Posso, direito meu, né? Até entra até na questão de liberdade de expressão, né? A música, liberdade cultural. Mas a lei pode limitar, por exemplo, o volume que eu ouço a minha música, a depender da hora do dia? É meu vizinho que pode limitar? Ei. Então não é meu vizinho que vai falar, oi, Isabela, abaixa seu som aí. Não, é a lei. Só lembro do advogado Paloma. É a lei que vai falar, ó, deu 10 horas da noite, tantos decibéis. Tá? Então, limitações apenas pela lei. E essas limitações, ela vem com a finalidade exclusiva de assegurar que sejam respeitadas as liberdades do outro. Então, usando o exemplo do som. Eu tenho o direito de ouvir o som lá, a música que eu gosto. Meu vizinho tem direito de descansar. Do repouso dele lá, do trabalho. Não vimos agora lá que o trabalho tem repouso, lazer? Então, o direito de repouso existe? Existe. E aí? Para que o direito do meu vizinho em descansar seja atendido, a lei cria um limite para o som que eu ouço. Então, é aquela história que seu direito termina onde do seu vizinho começa.
Todo mundo tem direito, não é só a Isabela que tem. Então, se todo mundo tem direito, vamos limitar o direito de todo mundo para que os outros consigam usufruir também. Porque se você colocar direito só para a Isabela de ouvir som e o vizinho que está querendo descansar fica sem direito, tá? Então, aqui, vamos entender. De novo, vamos lá do início. Os direitos e as liberdades existem? Demais da conta. Esses direitos e liberdades são limitados? São. Quem pode limitar? Apenas a lei. E por que tem esses limites? O porquê que limita? Exclusivamente, apenas com a finalidade de assegurar o devido reconhecimento, o devido respeito, né, aos direitos e liberdades das outras pessoas. Além disso, para satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar de uma sociedade democrática. Então, para garantir o direito do outro ou para exigências da moral, da ordem e do bem-estar. Aí a questão da música. Imagina uma letra bem imoral, que fala lá umas barbárias. Eu posso ter o meu direito limitado de ouvir essas músicas, a depender da situação? Posso. Por quê? Porque a moral me cria esse limite. Tá? Aí lembra lá dos cantores. Tá na moda agora, né? Os cantores lá que expressam através da música, da arte, umas letras maravilhosas lá. Pode a moral vir e dar uma limitada nesse direito dele aí de se expressar pela música, tá? Pra gente finalizar, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, você não pode falar que é direito seu para fazer alguma coisa contra os princípios das Nações Unidas. Tá? Os princípios das Nações Unidas são coisas que vão velar pela paz, pela ordem. Aí você usar de algum direito seu para ir contra isso. Não pode. O que cai em prova, gente? Aqui e aqui. Mais o 2. Tá? Para finalizar, o último, a gente ir para o intervalo. Artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos ou liberdades estabelecidos. Então, é eu falar que por um direito meu, eu vou tomar o seu direito. Ah, mas eu tenho o direito de ouvir som alto. Estou tomando o seu direito aqui ao sossego. Eu não posso usar de um direito meu para tirar o seu. Por isso que existem os limites que estão lá no artigo anterior. Tranquilo? Artigo 30 quase não cai, não. É o 29 que está caindo muito. Intervalo, a gente volta para fazer as questões. Não vão embora, que